Reconstrução Nacional é a música interpretada por Renata Jambeiro no refrão de hoje. A sambista de 27 anos, que é tida como revelação no cenário musical do país. No bate-papo, Renata fala de falta de estímulo que a juventude enfrenta para refletir as questões políticos sociais do Brasil. Por que cada vez mais os artistas buscam tratar de questões sociais nas músicas? Eu acho que hoje em dia está acontecendo um resgate cultural muito forte. Eu venho de uma geração perdida, uma geração sem ideologia, né? Onde antigamente tinha o Cazuza falando, né? Ideologia, eu quero uma para viver, porque o rock dos anos 80 veio com essa perspectiva de, e aí gente, os anos 70 foram super fortes, contra a cultura, e os anos 80? Que podia tudo, mas a gente não fazia nada, né? Assim, o que era culturalmente nos anos 80? Um bombardeio de rock and roll, muito forte, muito positivo, a música eletrônica vindo com muita força, mas aonde está a ideologia? Ideologia, eu quero uma pra viver. Agora, você falou da geração dos anos 80, que veio uma geração meio sem ideologia e relembrou o Cazuza aí. Você acha que a falta de regras, a liberdade plena, as pessoas ficam meio perdidas, assim, meio sem ter o que fazer? E existe uma frase que eu não sei de quem é, acho que é domínio público, que é: a liberdade é limitadora e o limite é libertador. Eu acho que essa frase é fantástica. Então por que as pessoas têm tanta repulsa em relação às leis, à legislação? Existe uma diferença entre a legislação e a ditadura, né? Existe uma diferença entre você cumprir as leis e você ser obrigado a fazer coisas que não é da democracia. Né? Eu acho que o jovem tem essa imagem negativa, né, da ditadura. Eu sou filha de pais que viveram a ditadura, né? Então, existe uma coisa de criar os filhos no sentido de não vai brigar por isso. Não adianta você brigar. Sabe por quê? Porque não vai adiantar nada. Vai fazer a tua parte. Faz a tua parte que já está bom. Então, a gente vive numa sociedade individualista. Não é trabalhar a individualidade, é trabalhar o individualismo. Você trabalha o seu e que se dane os outros. Mas será que as pessoas sabem essa diferença? Porque deve ser um limiar muito pequeno, né? Entre o que é imposto e o que é acordado. Eu acho que o jovem hoje não sabe nada de política. Eu não sei nada de política, entendeu? Eu não tenho autoridade, nem idade, para falar sobre política ferrenhamente, de discutir um partido, né? O que a gente sabe mal e porcamente, porque o Lula, não sei o quê, veio de lá, o PMDB, a gente ouve mais ou menos, mas ninguém se interessa mais hoje em dia de ligar a televisão e ir atrás, ir atrás de um partido político. Sobre política? Eu sou leigo, não apito nada sobre política. A questão é que eu não entendo muito de política, é só que a gente ouve falar mesmo, né? Eu não entendo quase nada de política. Então, não tem nem muito o que falar. É muito difícil falar em política porque cada ano que passa, a gente se decepciona com os deputados, com os candidatos, as pessoas que nós elegemos. Mas hoje eu prefiro não optar e não falar nada. A política saiu do âmbito do interesse comum. Então as pessoas elas não discutem mais política como se discutia antigamente, quando a política era parte do dia a dia. Ela estava internalizada. E ela fazia parte das conversas, das prosas, né, inclusive conversas de cozinha, e as pessoas se reuniam na casa dos vizinhos para discutir política. Só que hoje o que aconteceu foi o contrário, é um fenômeno de aversão. A política se tornou algo sujo a ser evitado. Então é um assunto que é um assunto desagradável, que você deve evitar de puxar. E quem puxa são justamente hoje os filiados, os militantes. E então aí a reação é dobrada de aversão à política. Ela saiu do âmbito da esfera do cidadão comum. Mas não se interessa porque não quer e mesmo assim acha necessário, ou não se interessa porque acha aquilo uma grande balela, não é necessário fazer política? Por esses dois motivos. Primeiro, que a gente veio dessa geração da ditadura de falar, não fala de política, esquece isso, não adianta nada, né? E a segunda fase, eu acho que a gente não é educado na escola para isso, entendeu? Em vários sentidos. A gente não é educado na escola para aceitar o negro. A gente não é educado na escola para aceitar o homossexual, para entender, para compreender e estar junto. A gente não é educado na escola para entender a política e discutir política. Todo mundo acha que tirou o Collor no cara pintada. Eu não concordo com isso. Eu era garota, a gente fugia da escola, vamos lá pro Collor, porque vai ser legal. E aí todo mundo matava a aula para beijar na boca, entendeu? Ao invés de ir lá atrás do Collor de verdade.
Em 1992, estudantes de todo o país pintaram o rosto de verde e amarelo e foram às ruas em passeata pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto direto desde 61. Ele estava sendo acusado de cumplicidade com o tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, de cometer crime de enriquecimento ilícito. A Câmara dos Deputados votou a abertura do impeachment. 448 deputados votaram a favor, 38 contra, 23 não foram à sessão e um se absteve. Collor deixou a presidência interinamente, com a abertura do processo no Senado Federal, mas em seguida renunciou ao cargo e, apesar disso, o Senado continuou com a votação, o que lhe deixou inelegível por 8 anos. A própria escola falava, não, vocês não podem ir, vocês não podem ir. Vocês são menores de idade, vocês não podem sair da aula para ir lá fazer a manifestação, é perigoso. Vai que o policial bate em vocês. Naquela época, os estudantes estavam mobilizados para isso. Existia uma mobilização política dentro das escolas, por meio da Uni, que levou aquilo, né? Mais ou menos. Assim, caminhões da Uni paravam na frente das escolas e falavam, olha, saiam das salas venham e para venham, manifestar. vamos lá. Né? Eu acho que, de uma certa forma, isso saltou aos olhos do país e aos olhos do mundo, né? E teve o seu valor, sim. Mas não é uma verdade absoluta. A gente não tem certeza, né, de se foi isso que fez o Collor sair. Havia aqueles jovens que estavam sendo manipulados politicamente, que pertenciam a um certo partido, e esse partido era contrário do Collor. Então havia um estímulo desse partido a fazer campanhas contra o Collor. Havia uma intenção também de muitos jovens de participarem da política pela primeira vez, pela falta de experiência, pela novidade, né? E havia simplesmente aqueles que viram a oportunidade de realmente sair às ruas, um pouco como aquele badernaço, né? Como na Argentina, né? Chamado panelaço também. Né? Então havia um pouco de tudo, né? Havia um nível de corrupção muito elevado, claro, quanto no governo Sarney, embora houvesse corrupção naturalmente, mas não era tão evidente. Você não sabia por que você estava lá? Eu sabia, eu entendia. Meu pai me explicava, meu irmão é historiador, né, hoje em dia. Então ele é mais velho que eu, aí ele falava, você tem que ir porque é importante. Mas eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos e, opa, vou sair da aula, massa, que legal. Porque eu tinha um espírito meio, vamos tirar ele, porque todos os amigos do meu pai perderam emprego, meu pai perdeu emprego, minha mãe perdeu emprego, tá todo mundo ruim, e vamos atrás do cara que fez isso. Na minha cabeça era essa a lógica. Ele tem que sair, todo mundo está morrendo. Tem várias pessoas que morreram de coração, mataram naquela época, porque foi uma coisa muito forte, né? E eu entendia isso, mas politicamente, o que o PMDB fez com não sei o que o PT, eu não entendia muito bem.